Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos começar mais um dia na presença do Senhor, adorando a Ele, consagrando nosso dia ao Senhor Jesus. Hoje o Senhor nos traz uma mensagem aqui em João 21. Nós vamos ler juntos do verso 15 ao verso 19, que diz assim: Assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus encarregou: Cuida dos meus cordeiros. Outra vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver-lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou-o Jesus: Apacentas as minhas ovelhas. Em verdade, eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: Segue-me. Pedro aqui é restaurado por Jesus. Quem conhece a história de Pedro sabe que Pedro, quando Jesus ele estava ali sendo julgado e condenado à morte, pronto para ir para a cruz, Pedro ele nega Jesus por 3 vezes. Pessoas chegam perto de Pedro e perguntam, né? Pedro, você é aquele que andava com ele, e ele então nega Jesus. E essa marca estava no coração de Pedro. Pedro, por conta dessa marca de ter errado o alvo, né, de ter pecado, de ter negado Jesus, né, de ter aquele que caminhou com ele, né, caminhou com Jesus, aquele que esteve com Jesus, que sentou com ele à mesa, né, de que conheceu tão pertinho ali, conheceu o coração de Jesus. Pedro conheceu o coração de Jesus, aquele que teve tamanha experiência no momento crucial, nega. Então uma marca ali é tomada no coração de Pedro, e Jesus sabia da necessidade de restaurar esse coração, para que esse coração pudesse cumprir a sua missão, cumprir o seu propósito, cumprir o seu desígnio, o qual ele foi convocado por Cristo antes mesmo dele nascer. Nós vamos ver, amados, que Jesus ele é cirúrgico, porque ele pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? As 3 vezes, né, que Pedro negou também Jesus no momento da restauração, ele pergunta: Pedro, tu me amas? E a verdade é que Jesus sabe e sabia que Pedro o amava, sempre soube. Jesus conhecia o coração de Pedro com a palma da sua mão. Jesus conhecia o coração de Pedro como a palma da sua mão, e ele sabia que Pedro o amava. Mas a questão não era essa, não era o que Jesus sabia, não é o que Jesus conhecia, mas sim a marca que estava no coração de Pedro, e que Jesus sabia que era necessário que fosse restaurado, para que então ele pudesse cumprir o desígnio, o propósito, o chamado, a convocatória que ele recebeu de Cristo. Jesus
conhecia tanto o coração de Pedro que sabia que realmente Pedro, tá? E realmente Pedro estava disposto a morrer por ele, tanto que ele morre glorificando o nome de Jesus. A sua morte, ele glorificou em sua morte, ele glorificou Jesus, quando ele disse assim: eu não quero morrer como o meu mestre, me coloque de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu por mim na cruz. Então, Jesus sempre soube disso, assim como Pedro respondeu aqui para ele. Na última pergunta aqui, na terceira vez que Jesus pergunta para ele assim: Simão, tu me amas? E aí ele responde: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Assim como Pedro respondeu para ele, eu te digo hoje, o Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece e Ele sabe de todas as coisas. Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Não há nada que nós possamos esconder dele. Por isso que, como eu falo muito aqui no canal e como eu venho falando há algum tempo, não adianta nós seguirmos a Cristo, seguirmos a Deus somente com protocolos. Não adianta nós falarmos da boca para fora se no nosso coração nós realmente não sentimos aquilo. Não há nada, né, que esteja em oculto, que Deus ele não saiba, que Deus não conheça. Não há nada que se passe dentro do nosso coração que Deus não conheça. Por isso que a Bíblia nos ensina a guardar o coração. E nós precisamos guardar o nosso coração diante do Senhor para que nenhuma semente do mal ela entre em nosso coração e ela dê frutos que é contrário ao amor de Cristo, ao amor de Jesus. Então que nesse dia você se desperte para entregar o teu coração ao Senhor, que tudo sabe, que tudo vê. Guarde o teu coração nele, ele te conhece, ele sabe quem você é, ele sabe as marcas que você tem no seu coração, as marcas que você carrega no seu coração não diz quem tu realmente é. Você só precisa ser tocado por aquele que é médico de todos os médicos, que é Jesus, que é cirúrgico, que é mestre em restauração, para que então, nesse momento, você volte para Ele, volte-se para Ele, para aquilo que Ele te chamou a fazer, para aquilo que Ele te convocou a fazer, amém? E que tudo isso seja para a glória dEle e o louvor dEle, amém? Vamos orar. Pai Deus Todo-Poderoso, grande El Shaddai, nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua bondade. Papai, nós entregamos o nosso coração diante de Ti nessa manhã e pedimos, Papai, misericórdia. Te pedimos para que o Senhor nos instrua, para que o Senhor nos alerta. Te pedimos para que os nossos olhos e os nossos ouvidos se abram diante do Senhor, Pai. Te pedimos, ó Deus, para que a Tua luz, Pai, venha resplandecer sobre nós, que o Teu amor, Pai, nos impacte, que Teu amor, Pai, nos impacte, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, amado, nesse dia, nos render a Ti de todo o nosso coração, Te adorar verdadeiramente, em espírito e em verdade, abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, nos achegar a Ti, Te sentir, Te tocar, Pai, verdadeiramente Te amar. Pai, vem, Jesus, sobre nós, vem, Jesus, e toca no nosso coração, cura a ferida que ainda nos separa de Ti, Pai, cura as feridas do nosso coração, vem, Papai, sobre nós, guarda o nosso coração em Tuas mãos, Senhor, vem sobre nós, ó Pai, nós entregamos tudo ao Senhor, clamamos pela nossa casa, nossa família, nosso trabalho, Pai, entregamos a Ti, pedimos a Tua intervenção e a Tua direção, Pai, envia os Seus anjos em nosso favor e renova-nos, ó Pai, renova as nossas forças, Pai, nós confiamos e entregamos tudo a Ti, em nome de Jesus, aleluia. Deus, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Jesus,
Ele é lindo, Ele é teu amigo, Ele é o teu conselheiro, Ele é aquele que está disponível para você, é aquele que é mestre, Ele é mestre em cirurgia. Jesus, Ele é cirúrgico e Ele pode e Ele quer curar o teu coração. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha um dia incrível, debaixo da graça, da comunhão, da plenitude do Espírito. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar, que se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você estar recebendo as orações pela manhã e as lives na segunda-feira, às 8 horas da noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês e eu espero vocês aqui amanhã, em nome de Jesus.